futebol e suplentes. Já dá para ir ao Euro. Exatamente. Muito bem, mais uma vez, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Inteligência Artificial no Marketing. Vou começar por vos apresentar os nossos oradores. Temos o Marcos Castro. O Marcos é o co-founder da Fulvenio, professor e co-coordenador da pós-graduação no IPAM, com o mesmo nome do nosso webinar de hoje, Inteligência Artificial no Marketing. E temos o Pedro Aguiar, que tem um currículo aqui maiorzinho, que é presidente do Conselho de Administração da AH Business, CEO da Esfera Saúde, administrador executivo da PhysioShare, também professor e um segundo coordenador da pós-graduação do IPAM em Inteligência Artificial no Marketing. Volto a relembrar que perguntas pedi-vos para colocarem no chat. No final da sessão, quer o Marcos, quer o Pedro irão responder às vossas questões. E vou passar agora a palavra ao Marcos. Obrigada a todos. Isso mesmo, Carla. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela vossa disponibilidade para nesta belíssima quarta-feira de manhã estarem aqui connosco live. Cumprimentos também a quem nos vai depois ver indiferido, ou seja, não estará aqui live, porque não pode, seja qual for o motivo. Portanto, cumprimentos a todos, e aquilo que nós fizemos, eu e o Pedro, foi preparar aqui uma breve apresentação para, de certa maneira, nos poder enquadrar aqui um bocadinho desta temática da inteligência artificial e concretizar um bocadinho com exemplos práticos o que é isto. O layout que vocês aqui vão ver na apresentação, peço só que me confirmem se estão a ver a apresentação, acho que está a chegar ainda, não é? Não, okay. já está. Já estão a ver? Ok, perfeito. O layout que vocês aqui vão ver chama-se Decoding AI, porque eu e o Pedro acabamos por, no âmbito da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing, que lançamos o ano passado. Aliás, vamos ter agora uma segunda edição, a começar já agora no próximo mês de maio, portanto aqui um mês e meio. Nós acabamos também por lançar este podcast, onde entrevistamos diversos profissionais que estão ligados a esta área. Por exemplo, esta segunda-feira divulgamos o podcast com o Nuno Lima da Luz, que é Senior Associate na Quatro Casas, que é uma das principais firmas de advocacia da Península Ibérica, e também é o presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, onde também abordamos um bocadinho, por exemplo, o que é o AI Act, como é que ele vai ter impacto nas empresas e, no fundo, como é que as organizações se podem adaptar a esta nova realidade. Portanto, fica também a sugestão para que, se assim o entenderem, nós aproximadamente 15 em 15 dias, mais ou menos em 2 semanas, vamos lançando algum conteúdo então também relacionado com esta área. Portanto, a Carla já nos apresentou, portanto, nós não vamos aqui entrar muito a fundo neste tema das apresentações. Eu e o Pedro, curiosamente, conhecemos, eu diria, há pouco tempo, mas temos uma grande proximidade. Vivemos até, inclusive, a cerca de 2 quilómetros um do outro. Mais coisa, menos coisa, que acaba por ser bastante curioso, no berço da nação, em Guimarães, em Portugal, e, portanto, é uma cidade que, se ainda não tiveram a oportunidade de visitar, fica o convite para que o possam fazer. Ora bem, como é que nós pensamos estruturar aqui a sessão 2? Nós pensamos estruturá-la, então, aqui, essencialmente, em 4 eixos. Primeiro, falamos um bocadinho deste tema da transformação digital e como é que a inteligência artificial aparece aqui dentro do mesmo. Falarmos do digital mindset, e depois concretizamos também na parte final com aquilo que é a Fulvenio, que é uma empresa efetivamente nativa desta área de inteligência artificial, para vocês também poderem ver num exemplo prático aquilo que uma empresa está a fazer, qual é o caminho que ela está a percorrer e que resultados está a conseguir. Por último, Q&A, portanto, questões, dúvidas que vocês tenham, como a Carla já mencionou, por favor, partilhem no chat, teremos, obviamente, todo o gosto em responder e dar-vos esse feedback. Portanto, começando então pelo primeiro ponto, não é? Por este tema da transformação digital, que é um dos temas, como vocês sabem, que mais nos últimos anos tem sido falada, é importante percebermos que transformação digital é muito mais do que digitalização de processos. Eu gosto particularmente da abordagem que o Brian Solis, que é um profissional executivo que trabalhou muitos anos na Apple, a forma como ele aborda este tema da transformação digital, que é, no fundo, como é que a tecnologia nos pode ajudar a criar mais valor para os nossos stakeholders, para todos eles, sejam eles os nossos próprios colaboradores, sejam eles acionistas, se os tivermos, sejam eles os nossos clientes, o próprio mercado. Ou seja, como é que nós, no fundo, utilizamos a tecnologia para aumentar a nossa proposta de valor. E aqui existem 3 fatores que são estruturais, que é, no fundo, como é que nós utilizamos a tecnologia para melhorar os nossos processos, mas também permitir que estas próprias pessoas, que são no fundo a base das nossas organizações, são as pessoas, efetivamente, elas possam continuar a inovar. Isto é, a tecnologia como um dos motores e verticais fundamentais para a organização poder continuar a evoluir e poder continuar a transformar-se. Ora, como vocês sabem, algo que hoje está muito em voga é falarmos de dados.
e da importância que os dados têm. E aquilo que nós efetivamente queremos com os dados, mais não é do que os algoritmos encontrem padrões nestes dados e que estes dados, no fundo, nos possam dar insights acionáveis para nós tomarmos decisões. Decisões de negócio, decisões na contratação de colaboradores, decisões que, por exemplo, nos vão permitir definir para que público-alvo é que nós vamos direcionar a nossa comunicação. E é daqui que, no fundo, acaba por emergir um bocadinho as histórias, ou seja, a criação do storytelling das marcas. Lembrem-se que quanto mais dados nós temos, mais nós vamos ser capazes de encontrar padrões e de prever exatamente aquele que é o comportamento dos nossos clientes. E por isso, temos hoje um conceito que é o conceito de Data-Driven Storytelling, onde aquilo que nós fazemos como marcas é cada vez mais construirmos narrativas que nós sabemos que vão ter impacto no mercado. Isto é, nós percebemos quais é que são as necessidades psicológicas, os comportamentos, os dados transacionais que nós temos dos nossos clientes, analisamos estes mesmos comportamentos e, com base nestes comportamentos, uma das coisas que nós podemos fazer para tomar as nossas decisões é entender qual é a comunicação que nós vamos utilizar para impactar estes clientes, em que canal é que a vamos utilizar, se é por e-mail marketing, se é SMS, se é redes sociais, se é paid marketing, para que, de facto, possamos, então, criar o máximo valor para os mesmos e que, no fundo, possamos ter, obviamente, mais clientes que compram mais frequentemente, portanto, temos maior recorrência e que também compram mais, ou seja, que têm tickets médios mais elevados. E, portanto, no fundo, o que nós queremos é ter, então, um negócio que continue a crescer de forma contínua. Este Data-Driven Storytelling tem, então, como base os dados para, então, construirmos as nossas narrativas. É uma sugestão que vos deixamos para que, se vocês queiram, possam aprofundar um pouco mais. Tenho aqui depois, quando virem a apresentação, ou agora live, ou depois indiferido, um tema que, efetivamente, faz todo o sentido aprofundarmos e que é algo que nós também depois vamos falar um bocadinho mais à frente. Ora, falar de transformação digital é também falar daquilo que é a tipologia de dados que nós temos. E é fundamental que nós entendamos como profissionais de negócios, profissionais de marketing, profissionais que, no fundo, tentamos influenciar o comportamento do nosso público-alvo, que tipologia de dados é que nós temos à nossa disposição e como é que eles devem ser utilizados. Como vocês sabem, estamos num contexto onde cada vez mais a third-party data, com o fim dos cookies, com a iOS terminar com a partilha de dados pessoais, estamos cada vez mais num contexto onde a first-party data é cada vez mais importante. E a first-party data mais não são que os dados transacionais dos nossos clientes. Imagina que nós, por exemplo, temos uma loja online. Nós sabemos exatamente quem é que comprou o quê, que produto comprou, quando comprou. Portanto, termos estes dados dos nossos clientes é aquilo que nos vai permitir, efetivamente, sermos o mais assertivos possíveis à hora de comunicar com eles. Ora, quando se fala em inteligência artificial, por que é que nós falamos em dados? A partir dos anos 90, com a internet a começar a ser massificada, ou seja, com as pessoas a utilizarem cada vez mais a internet, a verdade é que nós começamos a ter muitos mais dados disponíveis online. Até lá, isto não existia. A internet, tendo surgido cerca da década de 60, surgiu em contexto universitário, portanto, era utilizada ainda por poucas pessoas, mas a partir do momento em que, a partir dos anos 90, se começa a massificar, a quantidade de dados, a quantidade de conteúdo que está disponível online é cada vez maior. E porquê é que é importante nós termos dados? Porque são estes dados, efetivamente, que, por exemplo, os large language models, como, por exemplo, o ChatGPT, são exatamente estes dados que os algoritmos vão utilizar para consumir e para encontrar padrões. Claro que há aqui um tema relacionado com a captação de dados e é fundamental que nós possamos perceber de onde é que vêm os dados, mas a base para que nós possamos entender porque é que nós hoje falamos em AI generativa, porque é que nós hoje falamos em produzir novas imagens, em produzir novo copy, em produzir conteúdo de vídeo de dados que já existem, é porque precisamente existem muitos dados disponíveis e cada vez é crescente a quantidade de dados que nós temos disponíveis. Portanto, a verdade é que quanto mais dados nós temos, então, mais, de forma mais assertiva, a máquina vai conseguir encontrar padrões nestes mesmos dados. E quanto maiores eles forem, portanto, quanto mais nós tivermos, quanto maior qualidade eles tiverem, quanto mais variados eles forem, melhor ainda. Lembrando sempre que, quando falamos em dados, não falamos só de dados que são provenientes da nossa realidade online. Imaginem o caso da loja online que falávamos há pouco. Não são apenas e só dados que são provenientes daquilo que é o comportamento dos nossos clientes dentro dos nossos canais e de plataformas onde nós temos acesso a first-party data, mas também dados que nós conseguimos ir buscar ao mundo real. Imaginem que nós, por exemplo, somos a Nike, uma plataforma que, por exemplo, tem smartwatches que permite ao utilizador definir e perceber quantos passos é que está a dar.
a verdade é que temos aqui uma ferramenta que consegue captar dados do offline para o online e com isso nós conseguimos ter uma visão muito mais enriquecedora do nosso cliente. Não temos apenas e só o seu comportamento online, mas temos também o seu comportamento offline connosco. Ora, este termo de inteligência artificial acaba por surgir ali cerca de 1956. Houve nos Estados Unidos, em Dartmouth, uma primeira conferência realizada por alguns investigadores que, no fundo, aquilo em que eles acreditavam é que, de facto, iria existir a possibilidade de nós termos máquinas que pudessem exibir uma inteligência semelhante à humana, e daí ser chamada de inteligência artificial, porque a ideia é que possa, então, encontrar os tais padrões que nós estamos aqui a falar há pouco. Se nós olharmos para o AI Act, a inteligência artificial é exatamente definida como este conjunto de ferramentas que no fundo, aquilo que nos permite é encontrar, então, um conjunto de outputs que vão ser úteis para a nossa tomada de decisão. Possam isso ser predições, possam ser recomendações, no fundo são outputs, insights, os tais insights acionáveis que eu falava há pouco, que nos vão permitir tomar melhores decisões. Imaginem que vocês, por exemplo, estão num processo de definir, de criar uma empresa. E quando nós criamos uma empresa, o mais importante, na fase inicial, não é nós termos uma ideia, ao contrário do que muitas vezes se pensa, mas nós encontramos qual é a problemática exatamente que nós queremos resolver, ou seja, qual é que é o problema. Porque se nós nos focarmos na criação da ideia, podemos estar focados em criar uma solução para um problema que não existe. O que é que isto significa? Significa que a probabilidade do nosso projeto de atração é reduzida. Ora, uma ferramenta como o ChatGPT permite-nos, por exemplo, identificar quais é que são as problemáticas que existem neste momento no mercado numa determinada indústria, que soluções é que já existem para essas mesmas problemáticas e que empresas é que têm soluções que estão a atacar essas mesmas problemáticas. Imaginem que vocês, por exemplo, querem lançar uma empresa na indústria do fitness, ligada ao desporto. Vocês podem, briefando o ChatGPT, portanto, trabalhando aquilo que se chama o Prompt Engineering, podem definir especificamente e pedir à ferramenta para que ela possa atuar como alguém que é especialista em criar empresas que faturam 100 milhões de euros por ano, por exemplo, e que vos identifique 10, 20, 30 problemas que existem no mercado para quem quer aceder à prática desportiva e ao exercício físico regular, pela importância que ele tem para o nosso estado emocional, para a nossa saúde, e que soluções é que já existem para estes mesmos problemas. Ou seja, no fundo, o que a ferramenta vai fazer é ajudar-nos no nosso processo criativo, vai ajudar-nos no nosso brainstorming para que nós então possamos ter estes insights que são, de facto, muito mais acionáveis e que nós conseguimos obter de forma muito mais rápida e muito mais célere. E este é um ponto importante que nós depois vamos discutir mais à frente e o Pedro também vai abordar, é que a tecnologia não nos vem substituir, a tecnologia vem complementar o nosso trabalho, ou seja, nós devemos trabalhar em cooperação com a mesma e não concorrendo com a mesma. Ora, para que possamos entender o estado da arte relativamente ao ponto onde nós nos encontramos atualmente, o que nós podemos ver nesta imagem são o número de padrões que nós encontramos, por exemplo, no chat GPT-4, que é o GPT atual que nós temos, por exemplo, dentro da OpenAI, e o número de padrões que nós temos no mesmo. Ou seja, imaginem que nós temos, por exemplo, uma folha em Excel, e cada célula dessa folha em Excel tem determinada informação. E, no fundo, o que esta ferramenta faz é relacionar, no caso do GPT-4, cerca de 100 trilhões de células de uma folha em Excel em simultâneo e tentar encontrar padrões entre si. Ora, reparem que o número de padrões que o nosso cérebro consegue encontrar e consegue definir é muitíssimo superior àquela que é a nossa realidade atual. Ou seja, estamos ainda numa fase inicial, mas não se enganem. E este é o momento de apanhar este comboio, efetivamente. Portanto, estamos num timing crítico para que isso possa efetivamente acontecer. Portanto, nós, no fundo, estamos a caminho daquilo que se chama a singularidade. Este é um estudo da Inova, de uma organização que trabalha tendências e que até 2030 definiu a singularidade ou a sociedade 5.0, portanto, que está relacionada então com esta Revolução Industrial 5.0, que definiu a singularidade como aquilo que se vai aproximar para o nosso futuro muito próximo, ou seja, a criação de máquinas e humanos super inteligentes, ou seja, o ser humano passa, no fundo, a ter a sua capacidade produtiva ampliada, podendo se focar muito mais ao nível da estratégia e ao nível do processo de tomada de decisão. São tempos muito interessantes aqueles que nós estamos a viver e acredito que mais entusiasmantes serão os tempos que nos esperam no futuro, porque, reparem, o Sam Altman, CEO da OpenAI, ainda recentemente, e é algo que ele tem reforçado por diversas vezes, naturalmente que é uma provocação, mas eu acredito firmemente que não é apenas uma provocação, mas uma realidade no muito curto prazo. Ou seja, é que nós, nos próximos anos, vamos ter a primeira empresa
que terá uma avaliação de 1.000 milhões de euros ou de 1 bilhão de dólares, feita, construída por apenas e só uma pessoa. Ou seja, uma pessoa que se foca no processo de construção de valor, que se foca em identificar muito bem a problemática e em construir a solução e ter uma estratégia de go-to-market até conseguir product market fit e a partir daí escalar, mas onde, na verdade, desde o desenvolvimento da solução, o customer support, entre outros, tudo isto é feito por AI agents. Ou seja, existe alguém que, no fundo, é o encenador desta peça e esta peça é, no fundo, os atores desta peça são agentes de AI das mais diversas áreas que, no fundo, aquilo que visam é trabalhar as diferentes áreas do negócio. Portanto, é entusiasmante poder perceber que estamos, de facto, on the verge de algo como isto poder acontecer. Para vermos aqui alguns exemplos práticos, a nível do marketing mix, aqui trabalhamos ao nível destes 6 P's, temos mais, temos menos, depois obviamente isto varia consoante o autor. Para mim estes 6 P's são aqueles que mais sentido fazem ser trabalhados, portanto ao nível do produto, do preço, da distribuição, da comunicação, dos processos e das pessoas. Na verdade, aquilo que é inteligência artificial ou machine learning em particular é algo que já há vários anos é utilizado pelas marcas para se tornarem cada vez mais assertivas na forma como comunicam a sua proposta de valor. Vejam, por exemplo, o Spotify, que ao nível do seu produto, ao nível do seu serviço, aquilo que faz, e isto está disponível na própria plataforma, é precisamente entender os tais dados transacionais que eu falava há pouco, a tal first party data, ou seja, saber exatamente o que é que cada um dos seus clientes faz, o que é que ouve, o que é que consome, que estilo musical mais gosta, que artista mais gosta, para que com isso possa sugerir playlists, músicas, artistas, consoante aquilo que é efetivamente os gostos que a própria pessoa tem. Ou seja, tentar ter um match cada vez maior com aquilo que é aquilo que o consumidor procura, para com isso aumentar o seu tempo de retenção na plataforma, como é natural. Quem diz o Spotify, se olharmos, por exemplo, para as estratégias de pricing das marcas, temos o caso da Uber, que trabalha de forma muito interessante a precificação dinâmica, ou seja, existe um conjunto de critérios que o algoritmo vai entender naquele momento em tempo real, como a procura de pessoas, portanto, a procura do mercado, a procura das pessoas por um Uber para irem do ponto A para o ponto B, a oferta, por outro lado, que está disponível, ou seja, que motoristas é que estão disponíveis para atender esta procura, se está a trânsito, se não está a trânsito, e, em virtude de vários destes fatores, aquilo que a ferramenta faz e que a plataforma faz é, efetivamente, ter uma precificação que se vai alterando consoante destas variáveis. E, portanto, temos aqui mais um caso de uma empresa que em tempo real consegue, portanto, conjugar, então, estas diversas variáveis para, então, conseguir ser o mais assertiva na proposta de valor que tem para o seu cliente. Lembrando que este é um processo contínuo, ou seja, é um processo de iteração, onde o algoritmo, seja ele qual for, está em contínua aprendizagem. Quanto mais dados ele tiver, portanto, quanto mais dados nós colocamos e ele for treinado com esses mesmos dados, e mais feedback nós damos. Por exemplo, vocês quando vão ao ChatGPT, eu estou a pegar no ChatGPT, obviamente temos muitos outros exemplos, se vocês repararem, uma das coisas que vocês podem dar e que a ferramenta vos pergunta continuamente é se a resposta que vos foi dada é de acordo com aquilo que vocês estavam à procura. Vocês podem dar feedback à plataforma. Na verdade, o que vocês estão a fazer é a validar ou a não validar aquilo que é a assertividade do feedback e da forma como o algoritmo está a trabalhar estes dados. Outro exemplo, a nível da distribuição, temos a FedEx, ou seja, o que a FedEx faz é precisamente calcular e entender um conjunto de fatores para poder otimizar as suas operações de entrega, ou seja, poder entregar da forma mais assertiva possível o produto que tem para entregar no menor tempo possível. Portanto, define o roteiro, o trajeto que, neste caso, o transitário deve percorrer de acordo com um conjunto de fatores, como, por exemplo, aqueles que nós vimos agora ao nível da Uber. A nível da comunicação, um pouco semelhante também ao Spotify, a própria Netflix, este screenshot que vocês veem aqui, e o fio do próprio site da Netflix, ou seja, é feito de forma perfeitamente clara a tentativa, efetivamente, de personalização da comunicação de toda a marca, ou seja, quanto mais dados de consumo nós temos na plataforma, o estilo de filme que nós vemos, se é drama, se é de comédia, se é de terror, quanto tempo é que nós vemos, em que dia da semana é que nós vemos, que tipo de conteúdo consumimos, tudo isto são dados para que a plataforma efetivamente possa entender que conteúdo nos vai apresentar, mas não só. No caso da Netflix, que conteúdo é que também a própria plataforma, porque a Netflix não distribui só conteúdo, como vocês sabem, a Netflix produz também o seu próprio conteúdo, ou seja, tem um processo 4.0 verticalizado, o que significa que ela
produz também o conteúdo que ela própria vai distribuir. E, portanto, esta produção de conteúdo, quando é feita também de acordo com aquilo que nós sabemos que as pessoas vão querer consumir. E, portanto, com isso aumentando a probabilidade de sucesso do investimento que a própria marca está a fazer na produção deste mesmo conteúdo. A nível de processos, um caso é também o da Zara, ou seja, imaginem que nós temos centenas de lojas espalhadas num determinado país, ou milhares de lojas, e aquilo que nós fazemos é perceber, por exemplo, a inventariação do nosso estoque. É percebermos que nós temos determinados produtos que estão a ser vendidos mais rapidamente quando comparado com outros, e com isso aquilo que nós vamos tentar fazer é uma inventariação de estoque que nos vai permitir reduzir o nosso desperdício ou o nosso custo. Porquê? Porque vamos produzir menos aquelas unidades que estão a ter menos procura, vamos produzir mais aquelas unidades que não têm mais procura e vamos garantir que, se uma determinada loja tem um determinado estoque que é, por exemplo, imaginem, de 100 unidades, mas que os dados nos dizem que este estoque, com tanta procura que nós tivemos nos últimos 6 meses, a probabilidade deste estoque acabar nos próximos 15 dias é elevada, a verdade é que nós conseguimos antecipar a demanda e, com isso, mais uma vez, otimizar os nossos processos e, neste caso, também a nossa operação. E, por último, as pessoas, eu aqui vou dar-vos o caso da Fulvénio, uma das coisas que nós fazemos é utilizar o LinkedIn para os nossos processos de recrutamento. E porquê é que nós o fazemos? Porque nós sabemos que um dos objetivos do LinkedIn é precisamente utilizar a inteligência artificial, e aquilo que eu vos coloco aqui nesta imagem, se vocês repararem, vocês têm 2 screenshots, um de uma vaga Data Scientist que publicamos esta semana e outro, um screenshot precisamente de um post feito no próprio blog do LinkedIn, onde precisamente é manifestada publicamente a intenção da plataforma de poder ajudar as empresas a recrutar os melhores profissionais, ou seja, de quando nós divulgamos uma determinada vaga de trabalho, por exemplo, para a Fulvénio, nós termos uma probabilidade grande de encontrarmos aqui os profissionais ou o profissional que vamos recrutar. Por exemplo, aquilo que nós, na nossa experiência e na minha experiência particular, acontece é que quando nós divulgamos pela primeira vez uma determinada vaga, por exemplo, esta vaga Data Scientist, que na altura divulgamos, partilhei-a pela primeira vez há cerca de 15 dias, os candidatos que nós tivemos não tinham a qualidade do ponto de vista de match com o perfil que nós queremos, que, por exemplo, esta segunda vaga de candidatos teve quando nós divulgamos há 3 dias atrás. Ou seja, quando acabou a primeira vaga, dei feedback à plataforma se tínhamos ou não encontrado candidatos de acordo com o perfil que nós queríamos, e a verdade, e esta já não é a primeira experiência que nós temos, onde a segunda vez que anunciamos a vaga é quando nós efetivamente temos um match muito mais assertivo entre o perfil que nós queremos contratar e o próprio candidato. Portanto, temos diversos exemplos ao nível do impacto do Marketing Mix que podemos então ver, de um ponto de vista muito prático, como é que tudo isto funciona. Portanto, como temos falado, cada vez mais vamos estar muito mais focados na componente estratégica, na componente criativa. Saber operacionalizar é fundamental, as hard skills são fundamentais, mas cada vez mais, e esta é a minha crença, é a nossa crença, a minha do Pedro também, é que as soft skills serão cada vez mais um fator diferenciador na nossa proposta de valor como marca pessoal quando nós nos apresentamos no mercado. Portanto, mais do que nunca, e como já dizia aqui o Charles Darwin há cerca de 200 anos, precisamos de continuamente nos adaptar, ou seja, aquele que efetivamente maior probabilidade de sucesso tem, seja aquilo que sucesso for para cada um de nós, é efetivamente aquele profissional, aquela profissional que tem capacidade para iterar mais rapidamente. As carreiras são cada vez mais curtas, as transições têm de ser mais rápidas e a nossa adaptabilidade tem também de ser cada vez maior. Dito isto, está na altura de passar a bola para o Pedro. Vamos a isso, Pedro. Muito bem. Bom dia a todos também. Obrigado, Marcos. Pronto, eu começo com esta questão da Revolução Industrial 4.0, porque estabelecido este nome em 2016 no Fórum Económico Mundial, como o Marcos dizia há bocado e muito bem, estamos a caminhar para a sociedade 5.0, etc. Mas eu acho que era preciso fazer aqui um statement que essencialmente tem a ver com 2 questões. Eu tenho muita dificuldade em perceber a inteligência artificial se ao mesmo tempo não acompanharmos isso com o conhecimento também daquilo que está a acontecer com a biologia, nomeadamente com a neurobiologia. Ainda há bocado o Marcos também apresentou aí um slide comparativo entre o que existe no nosso cérebro e o que existe já num computador com grande processamento, com grande capacidade, e o nosso cérebro ainda continua a ter, não será, como vimos, o momento da singularidade estará aí
a chegar em breve, mas é isso que acontece. Portanto, digamos que a base daquilo que eu vos quero, que vos quero transmitir e que está debaixo do tema Digital Mindset, começa por aqui. Nós temos que perceber que nós estamos a passar por uma revolução que não é só tecnológica. E este é o primeiro passo. Nós estamos a passar por uma revolução que é tecnológica e que também, ao mesmo tempo, tem um caminho cada vez maior de conhecimento, nomeadamente da neurobiologia. Para nós que somos do marketing, isto é mais fácil, porque nós já, quando falamos em marcas, quando falamos em branding, nós já sabemos que o branding está situado numa componente específica do meu cérebro, daí não há uma fórmula para eu poder avaliar uma marca, porque ela está numa componente mais emocional, mais inconsciente do meu cérebro, e a questão do posicionamento, por exemplo, quando nós falamos no conceito de posicionamento, que é uma das bases do marketing estratégico, o posicionamento é uma posição que eu quero ocupar na mente do meu consumidor ou no meu segmento. Portanto, nós já estamos um bocado habituados a isso. Eu diria que é um bocadinho levar para o resto da organização, levar para o resto das empresas esta perspectiva. Nós não estamos a passar só por uma revolução tecnológica. Aliás, a revolução tecnológica está a permitir também que aumentem muito o conhecimento daquilo do que somos nós como seres humanos e, mais uma vez, da própria neurobiologia. Se quiserem um caso até concreto, que o Marcos já abordou isso ao de leve, é a questão das competências que vão ser exigidas no futuro. Não é? Quando nós estamos muito habituados, quando falávamos nas hard skills, nós estávamos habituados a que era preciso ter competências técnicas e essas competências técnicas eram muito duradouras, não é? E eram importantes. Depois tínhamos as competências, as soft skills ou as human skills. Com esta evolução, com esta disrupção, com esta evolução do conhecimento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, de uma maneira, como é que eu vou dizer, sustentada no tempo, a mim só me interessa trabalhar comigo no marketing ou noutra organização, pessoas que tenham digamos, duas competências, acima de tudo. O equilíbrio mental e a robustez emocional. Portanto, sem isto, o resto não interessa. E quanto mais nós vamos evoluindo na questão da tecnologia, mais a tecnologia vai substituir as hard skills. Esta é a grande questão. E, portanto, se vocês me perguntassem, Pedro, daqui a 5 anos, 10 anos, eu devo investir o quê? Vai acompanhando este fenómeno tecnológico, mas em termos de competências, tu tens que ter essencialmente essa robustez emocional, tens que ter esse equilíbrio mental, porque isso não vai mudar nos próximos tempos, antes pelo contrário. Aqui o que veio trazer esta disrupção não é só no conhecimento, mas é digamos, na velocidade que ele está a ter, é que antigamente, se eu estivesse do lado errado da história, eu era explorado, se quiserem, dito assim. Agora, se eu ficar do lado errado da história, eu passo a ser irrelevante. E esta é uma grande questão que nós temos de estar atentos, que é, e desculpem, quem me conhece, eu já vi que aqui algumas pessoas que eu conheço, mas quem me conhece sabe que eu não sou muito, digamos, nem é por aí, mas que só a minha opinião é que tem razão. Não, acho que pode haver mais opiniões. Mas eu acho que é inevitável. Esta questão da inteligência artificial não é uma questão de moda. Eu acho que era a principal preocupação que eu tinha para vos transmitir. E a grande dificuldade é esta, é que a evolução é de tal maneira exponencial que se eu perco este comboio, eu não corro sérios riscos hoje de não o recuperar mais. Ok? E esta é uma coisa que eu gostava que vocês ficassem na cabeça. Marcos, podemos andar aí mais 2 ou 3 slides, porque o Stay Bio, portanto, está ligado realmente com esta questão da importância da neurobiologia da mente, o Stay Tech está ligado com a questão da tecnológica, portanto, estamos numa relação biotech, nunca esquecer isto, e depois passamos então, eu chamei-lhe aí o Stay Human, porque, digamos aí, com o jogo de palavras, nós estamos a passar de hackers para acáveis.
não é? E isto é uma coisa que eu espero no final desta minha apresentação ter sido mais claro nisso, não é? Nós hoje temos softwares que com 4 fotos e com a probabilidade de acerto de 91% identificam a minha tendência sexual, por exemplo. Estamos a falar em 4 fotos de crianças até aos 4 anos. Isto, digamos, é um algoritmo que ainda não está cá fora, mas que já há uma série de estudos sobre isso. Isto é, o conhecimento que o algoritmo, estes dados, vai ter da pessoa é uma coisa, por um lado, é uma oportunidade, por outro lado, é preocupante. Um dos exemplos que eu vos estou a trazer aqui é da área da saúde, não é? E esta área da saúde, eu acho que é paradigmática nisto que estamos agora a falar de hackers hackáveis. Nós vamos ter que tomar, nós todos que aqui estamos, vamos ter que tomar uma decisão na nossa vida. Queres viver mais tempo, com mais qualidade, vais ter que abdicar de alguma privacidade. E o Marcos também há bocado falava disso. Este binómio entre privacidade e melhorar a qualidade de vida, ou melhorar não só a qualidade de vida, como até viveres até mais tarde, não é? Porque são duas coisas distintas. Nós, por exemplo, temos mais 1 ano de esperança média de vida do que os suecos, só que os suecos vivem com qualidade de vida até aos 70 anos e nós vivemos só até aos 59. Portanto, é preciso acompanhar essas coisas. E para tudo que teres mais qualidade de vida e para viveres mais tempo, vais ter que abdicar de alguns dados que nós, até pela legislação, tínhamos muito protegidos connosco. E, portanto, este é um equilíbrio que vamos ter que fazer, que é até onde é que vai, até onde é que eu quero manter a privacidade dos meus dados, até onde eu me quero manter os meus dados comigo, ou até que ponto eu os posso disponibilizar e isso tem esses impactos na minha vida. Isto depois há uma série de áreas relevantes. Se nós imaginássemos, por exemplo, os aspiradores automáticos que temos em nossa casa, a quantidade de dados que eles transmitem sobre a tipologia da nossa habitação, sobre o tipo de mobiliário que temos, era uma coisa astronómica. Portanto, tudo hoje realmente tem dados. Marcos, obrigado. Muito rapidamente aqui, portanto, não distinguindo essas duas coisas, reconhecermos que o cérebro é uma conquista muito recente, portanto, dá 2 milhões e 500 mil anos atrás, o que é que aconteceu? Aconteceu a descoberta que me permitiu a mim esta evolução, e foi a descoberta do fogo. Descoberta do fogo, mais fácil mastigar os alimentos, maxilares mais pequenos, logo abriu-se mais espaço para o cérebro crescer, não é? E isso dá-se até há 500 mil anos atrás. Curiosamente, só por curiosidade, daqui para cá o cérebro até está a diminuir e neste momento no mundo estamos com uma média de 1400 centímetros cúbicos, mas pronto, isto não é que seja muito relevante, tem a ver com estarmos também numa era de glaciação. Mas há realmente esse grande espaço na construção do cérebro, portanto, há aqui 2 questões que são fundamentais na evolução do cérebro, é a descoberta de fogo e depois a perspectiva genética da situação. Depois há outras 2 mais curiosas, que são a questão do... Está aí um livro da Fundação Manuel dos Santos, muito interessante, que é O Macaco Bêbado Foi à Ópera, porque nós descemos as árvores porque realmente ficamos viciados nos frutos extremamente maduros e com já algum grau alcoólico que caíam das árvores, e os nossos antepassados, quando desciam das árvores, eles descem em primeira mão porque gostam dos frutos maduros e que já têm até alguma quantidade de álcool e daí até, digamos, ficam mais presos a esse tipo de alimento. Muito bem. Depois, há aqui outra questão importante sobre o nosso cérebro, que é, vamos falar no digital mindset, na importância de termos um mindset digital hoje em dia. Mas para ter um mindset, nós temos que saber o mind da mente. Para ter a mentalidade está baseada numa mente, quer seja a minha, quer seja a dos meus clientes. E até há poucos anos atrás, nós pensávamos que a minha mente era uma projeção do meu cérebro. Hoje, temos a certeza absoluta que não é assim. Portanto, aquilo que eu sou mentalmente depende do meu cérebro, depende do meu corpo e depende do meio onde eu estou envolvido. Nós estamos a passar por umas guerras neste momento. Por exemplo, a guerra israelo-palestiniana é uma guerra que de um lado tem judeus, do outro lado tem árabes. O meio em que uns são criados e outros são criados, independentemente de quem tem razão ou não é isso que está aqui em equação. A mente deles é construída também pelo meio
onde eles são criados. E nós temos que perceber isso. E é assim nas organizações também, não é? O nosso corpo, posso dar um exemplo muito rápido, está muito na moda falar na dopamina, que a dopamina nos dá o power, nos permite atingir objetivos, não é? Mas a dopamina é o mesmo neurotransmissor que está presente também nos viciados em jogos, nos viciados em droga, nos viciados em álcool e por aí fora. E esquecemos-nos muito, e que é importante aproveitar para as organizações. Se eu quero utilizar e se quero atingir objetivos nas minhas organizações, eu tenho que ter alguma dopamina. Não posso fazer toda a minha gestão de vendas, toda a minha gestão de marketing ou gestão de empresa só baseada nisto. Porque senão isto esgota-se no curto prazo. Há um outro neurotransmissor, que é a serotonina, que é de médio e longo prazo. E esse neurotransmissor é produzido em 90% nos nossos intestinos. Portanto, ele é fundamental para o funcionamento do cérebro, mas é produzido e armazenado em 90% nos nossos intestinos. Portanto, aquilo que eu sou mentalmente também tem a ver com o meu corpo. E isto tudo parece que é um bocado fora daqui, mas não. Isto explica depois porque é que é importante nós percebermos que a tecnologia está ao mesmo lado também da neurobiologia. A inteligência artificial e a tecnologia não é ciência. Ok? O que é a ciência? A ciência é uma área de conhecimento que procura dar respostas. E o Marcos também já abordou isso. Era muito importante que vocês entendessem isto. A tecnologia não é ciência, não vai dar respostas. A tecnologia é uma ferramenta. Ok? E mais uma vez, eu quero chegar ao digital mindset. Tu, para teres digital mindset, vais ter que perceber isto. Quem dá respostas é a ciência. A tecnologia não está desenvolvida, não foi criada pelo ser humano para dar respostas. A tecnologia é uma ferramenta que eu tenho que utilizar. Posso passar, Marcos, por favor? Podemos passar isto, que senão depois... Pronto. E chegamos aqui então à questão que é o central, que é a questão do digital mindset. Não é? Eu depois acrescentei o strategic mindset, que já explico porquê. Mas o que é ter um digital mindset? Não vale a pena, nós profissionais de marketing, por exemplo, mas isso é transversal, eu nem diria às empresas, diria à sociedade, não vale a pena estarmos a entrar numa discussão se nós somos melhores ou piores que a tecnologia. Não vale a pena entrarmos numa discussão se eu faço melhor isto ou faço pior do que a tecnologia. Isso é exatamente o contrário do digital mindset. O que é o digital mindset? Que é, digamos, uma atitude que eu acho que é a atitude a termos e que temos mais 2 ou 3 anos para interiorizar isso. Ter o digital mindset é dizer assim, não há dúvida que a tecnologia vai fazer, é um instrumento, é uma ferramenta que vai fazer uma série de coisas melhor do que o que eu faço. Okay? Não há dúvida nisso. Portanto, eu vou ser mais competitivo em termos profissionais e vou ser mais feliz em termos pessoais se entender isto. Isto é, a tecnologia é para eu utilizar. E se faz melhor do que eu, então é que faz melhor do que eu. Então onde é que nós vamos ter que nos posicionar? Vamos ter que nos posicionar daquilo que nós não, infelizmente, durante as últimas décadas ou séculos, não valorizamos tanto, que é na nossa componente emocional e nossa componente intuitiva. Porque, e isto, Marcos, não te importa dar um slide para trás só, e isto, por incrível que pareça, está aí o desenho em profundidade do cérebro, e se vocês, o que tem o neocórtex, que é a parte mais exterior, é a parte realmente mais racional do ser humano, ou é a parte racional do ser humano. É aí que a inteligência artificial vai atuar. Não sei se irá no futuro, o que se sabe à luz de hoje é que não será nos próximos 200 anos que ela vai conseguir substituir as nossas emoções e a nossa intuição. Portanto, o que a tecnologia me está a dizer, Marcos, obrigado, o que a tecnologia me está a dizer é, tu tens que perceber que ter digital mindset é aceitar onde aquilo que a tecnologia é melhor. Eu vou dar alguns exemplos depois, mas, por exemplo, nos meios de produção, claramente, em tudo aquilo que é mais racional. Mas depois, se vocês acreditam que no futuro eu ter a tal equilíbrio mental, a robustez emocional como competências bases, eu aí tenho que ser eu. E esse meu posicionamento que vai ser absolutamente decisivo. Portanto, o digital mindset é isto. É nós termos uma atitude de aceitar a tecnologia e
e situar-nos naquilo que o ser humano realmente pode acrescentar. O strategic mindset que eu não falei é muito fácil. Tu, para mudar, tens que mudar primeiro a tua forma de pensar. Né? Einstein dizia que o pensamento é uma sombra daquilo que são os nossos sentimentos. Não é? Que o nosso António Damasio veio provar isso muito bem. Não é? Portanto, o Einstein, que se calhar foi o maior cientista de todos os tempos, dizia que as descobertas dele eram essencialmente baseadas na sua intuição e não na sua razão. Isso é absolutamente transformador. Mas reparem, mesmo assim, nós, passados 100 anos de ele falar pela primeira vez na teoria das cordas, nós só hoje é que estamos a perceber a teoria das cordas. Só hoje, passados 100 anos. Porquê? Ele não aprovou, ele deduziu. Que estava ali numa coisa que, pronto, como temos pouco tempo eu não falei, que é deduziu, ele imaginou. E creio uma coisa, a imaginação é um estágio superior de inteligência. Por isso é que aquilo que ele imaginou há 100 anos atrás, nós só hoje, nós, os cientistas de topo, é que estão a conseguir perceber e provar. Portanto, e é isso que nós também temos. Portanto, este digital mindset vai nos dar um impulso tremendo também em nós percebemos que a imaginação é um upgrade à inteligência. Que é uma coisa que nós às vezes até não dizemos, são os cabeças no ar, são isto, são aquilo, depende onde ele tem a cabeça, porque se estiver a imaginar, se calhar vai ser mais competitivo. Ok? Portanto, isso começa por mudar este strategic mindset. Muito rápido aqui, o que é que está? Há uma coisa que está mais do que definida, é a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, tem um impacto acima de tudo, em mais do que eu fazer melhor, vou fazer mais rápido. Portanto, o impacto é muito mais na produtividade do que até na qualidade do resultado final. É uma coisa que nós temos que perceber isso. E reparem, tem aí a evolução do PIB mundial, isto foi um artigo da McKinsey, desde 72 até 2022, com períodos de 10 anos. O que é que me interessa aqui? É que se nós formos entre 72 e 82, grande parte, 80% do PIB estava ligado com os salários, estava ligado com o emprego. E só 20% do PIB é que estava ligado com a produtividade, ok? Se nós formos agora para 2012, 2022, vimos que se inverteu completamente. Essa descida que houve do PIB nestes anos tem a ver com o Covid, não é? Que nós sabemos, mas a mim não me interessa propriamente a variação global, interessa-me dizer aquilo que era 80% vinha do rendimento do trabalho e só 20% é que vinha da produtividade, inverteu-se. Ok? E isto vai se agravar no futuro. Por isso é que eu acredito na semana de trabalho de 4 horas, por exemplo. Porque nós vamos ser mais produtivos. Se quiserem uma estimativa, também da McKinsey, até 2030, reparem bem isto, até 2030, nós vamos aumentar ao PIB mundial só por efeito da inteligência artificial e de outras tecnologias, mas à cabeça a inteligência artificial, vamos aumentar a mesma coisa que o PIB atual da Índia mais da China. Estamos a falar em 23% ou 24%. Ok? Portanto, quase um quarto do PIB mundial vai ser aumentado até ao final desta década por efeito da inteligência artificial e de outras tecnologias. Ok? E o que é que vai fazer? Vai aumentar a produtividade. Portanto, se vamos produzir mais riqueza, também podemos trabalhar menos tempo. Ok? E, portanto, a tão aclamada semana de 4 dias de trabalho vai ser possível precisamente devido às ferramentas tecnológicas e à cabeça da inteligência artificial. Agora, alguns dados concretos para vocês ficarem. Impacto nas empresas da inteligência artificial é muito mais uma vez, na rentabilidade do que propriamente, por exemplo, nas vendas. Vocês não esperem que a inteligência artificial de repente vai me ajudar a duplicar as vendas. Não acredito nisso. Ela, que me vai ajudar, é a ter uma maior rentabilidade. Vai-me permitir a fazer as coisas de um modo mais rápido, logo mais barato, e eu vou poder aumentar as minhas margens. Claro que também vou aumentar as minhas vendas. Não é? Ainda há bocado o Marcos falava na questão dos dados em primeira mão, segunda mão, terceira mão, o third party, como ele falou. Claro que isso vai ajudar, mas o impacto maior vai ser naquilo que ele disse, podemos ter o próximo unicórnio com uma só empresa. Portanto, é na rentabilidade, aquilo que a inteligência artificial vai permitir fazer,
que está a grande revolução. Depois, 75% das empresas já estão a implementar a inteligência artificial nas suas atividades. Isto aqui é muito importante também, para nós percebermos isto. Aquilo que eu vos dizia há bocado, isto é um comboio que não se pode perder se eu não posso recuperar, mas estarmos a dizer que a inteligência artificial nos vai tirar o emprego, não é isso. Não estamos a dizer bem. A descoberta do trator teve um impacto, e da eletricidade teve um impacto na agricultura muito maior, em termos de desemprego, não é? E já não falo na produção de cavalos, não é? Que diminuiu a população de cavalos, teve uma diminuição exponencial a partir do momento que evoluiu a agricultura. Então, estima-se, aí está a CNET, estima que só 7% dos empregos é que vão desaparecer com a inteligência artificial. Agora, onde é que vai estar o impacto? O impacto vai estar aqui, e é isso que eu quero notar. Está nos 63%. 63% dos empregos vão ser mais produtivos. Portanto, mais uma vez, a questão digital mindset, o que é? Eu não vou contra a tecnologia. Eu vou aproveitar a tecnologia e com esse aproveitamento eu vou ter uma maior produtividade, vou ter mais tempo para mim. É isso que é importante eu perceber. Portanto, o impacto não está na destruição do emprego, o impacto está... Tu podes perder o teu emprego mais porque não incorporaste a ferramenta na tua atividade do que a ferramenta te substituiu. E se calhar é a mensagem mais importante que eu tenho para vos dar, ok? Repetindo, tu perdes o teu emprego porque não incorporaste na tua atividade a ferramenta do que propriamente porque ela te vai substituir. E esse mindset eu tenho que o ter muito claro. Depois tem a ver com a questão, isto mais dos empregos tecnológicos de 21 para 22, há realmente digamos, um decréscimo em geral do emprego em 13%, mas só em termos de novas tendências tecnológicas foram criados mais 2%, foram criados mais 15% de empregos, também dados reais. Na parte agora das vendas, que é uma parte que está muito ligada ao marketing, não é? Que estamos sempre em intercomunicação com o marketing, perceber que na área comercial é das áreas das empresas onde o impacto vai ser maior. Estamos a falar que 90% dos líderes comerciais já olham para esta questão da inteligência artificial. Acima de tudo por isto. Portanto, 20% das atuais funções podem ser automatizadas. Estamos a falar daquelas funções que retiravam à equipa de vendas aquilo que era o seu verdadeiro papel. Todos nós sabemos que as equipas de vendas passam a vida a fazer relatórios, passam a vida a fazer planificações, passam a vida... E isso é 20% do seu tempo. Em alguns casos até tem estimativas maiores, mas vamos ficar por aqui. Por esta da MA 15, portanto, 20% do tempo de tarefas, mas reparem o que é importante, são tarefas que eram burocráticas, que os próprios vendedores não gostavam de as fazer, não é? E, portanto, vão passar a ter mais tempo para os clientes. Ok, Marcos? Agora, passar muito rápido, porque é que eu trouxe aqui a área da saúde? Porque é a área que até 2030, no mínimo, vai ter maior impacto em termos de inteligência artificial, mais disponibilidade dos médicos para os doentes e menos para as coisas burocráticas, mais disponibilidade dos enfermeiros, mais disponibilidade dos técnicos, está aí nessas percentagens. O investimento, até reparem, o investimento atual é números americanos, é da Universidade de Stanford, portanto o que eles chamam 6.1 bi são 6 mil, para nós são europeus, são 6.100 bilhões, portanto foi o investimento de inteligência artificial na saúde em 2022, em 2030 estamos a prever um investimento de 188 mil milhões, para 188 bi, é uma coisa avassaladora. Pronto, é mais um dado, podemos passar. 56% dos profissionais acham que é importante. Eu só trouxe isto porque está muito na moda, não é? Há muita gente à procura há muita gente, à procura das injeções para os diabéticos para emagrecer e tal, porque assim comem à vontade, etc. E com toda a questão mental e de recursos que estão aqui, mas estamos a falar de uma droga em que o seu desenvolvimento só foi possível pela inteligência artificial. Exatamente como aconteceu na vacina do Covid-19. A vacina do Covid-19 só teve aquele tempo de desenvolvimento porque foram utilizados algoritmos que permitiram diminuir um tempo médio de desenvolvimento de uma vacina de 10 anos para 1 ano e meio. O Ozempic, portanto, o tal remédio para os diabéticos, vai ser seguramente aproveitado
para uma questão que é uma epidemia mundial da obesidade, é também um exemplo disso. Só por isso é que eu trouxe. Portanto, é natural que as crianças, como a capa da Times aqui há 2 ou 3 anos dizia, se calhar é natural que as crianças hoje que estejam a nascer, se tiverem esta confluência daquilo que é a parte neurobiológica e a parte tecnológica, se calhar estamos a falar em crianças que podem durar até aos 130, 140 anos. Para acabar, então, tenho agora aí uma questão é só agora um resumo. Este é só na área da saúde, não vou passá-lo, é só para vocês verem alguns exemplos, só vou chamar a atenção para o ponto 4, que é aquilo que eu comecei. Vamos ter que cada um de nós, tomar a decisão entre privacidade e melhor saúde, não é? Isso pode chegar até à questão dos seguros. Creiam que não vai demorar muito tempo em que temos um seguro de saúde, pagamos, esqueçam o número, 100 euros por mês, e que nos digam assim, mas se tu utilizares um Apple Watch permanentemente, eu faço-te um desconto de 50%. Não é? Portanto, não estaremos muito perto, não estaremos muito longe disso acontecer. Marcos Sobreano. Aqui, já falei no ponto 1, a questão também já falei no 2, aqui se calhar eu ia só, nesta questão da saúde, o URL e IRL que ali está, o URL é o endereço da internet, o IRL quer dizer o in real life. Isso que é na saúde em tudo, quer dizer, nós estamos a caminhar para um mundo em que os negócios serão nem digitais, nem físicos, mas sim um mix das duas plataformas. Acho que estava aí, foi assim como a União Europeia, como disse o Marcos, já pôs cá fora uma série de regras, o próprio Casa Branca também. Neste ponto 1 agora, da mensagem final, o que é, vale a pena ler o trabalho deste senhor, de Ian Bremmer. Ao fim e ao cabo, o que ele diz é: nós tínhamos nos anos 70 uma ordem mundial baseada na seguridade, baseada nos exércitos, baseada no militar, ao tempo da Guerra Fria. Depois passamos a ter uma ordem mundial onde sobressaía a parte económica, não é? Que é aquela onde nós ainda estamos. Há um dado que eu gosto muito de dizer: nós falamos tanto na guerra dos países, que os Estados Unidos têm 25% do PIB mundial. Por exemplo, o Lula no Brasil está a tentar juntar a União Europeia com os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, para fazer frente ao poderio americano em termos de PIB mundial. Mas isso tudo junto dá 40% do PIB mundial. O que é que nós nos esquecemos? É que 60% do PIB mundial está nas mãos das principais multinacionais americanas. Vou repetir, andamos aqui a discutir 25% do PIB mundial americano, andamos aqui a discutir os países, os BRICS e tal, a União Europeia juntar isso tudo, e nós temos é tal segunda ordem mundial. Nós temos, neste momento, o poder económico que está em 50 ou 100 multinacionais das principais dos Estados Unidos, porque tem 60% do PIB mundial com elas. Essa é que é a grande questão que nos deve fazer refletir. Estamos agora, a terceira ordem que ele chama é esta que estamos aqui a falar. É a tecnológica, e com a inteligência artificial à cabeça, que vai ter um impacto nas outras duas. Vai mudar a forma como nós olhamos para a questão autoritária dos exércitos, etc., e vai mudar a própria economia. Não sei se vocês sabem, mas no mês de janeiro aconteceu na Bolsa Americana uma coisa que já não acontecia há muito tempo e que é paradigmática disso. Pela primeira vez, nos últimos anos, a Microsoft, em termos de valorização bolsista, ultrapassou a Apple. Era uma coisa não vista em largas dezenas de meses, que isto não era visto. Portanto, a Microsoft ultrapassou porquê? Porque tem 49% da OpenAI. Portanto, houve ali, já é um sinal, foi um mês deste ano, de janeiro deste ano, mas já ali um sinal que a Apple, que era a empresa do mundo, aliás, se quiserem comprar, a Apple contribui para o PIB mais que a Itália. A Itália é o 8º país do mundo, em termos de poderio económico. A Apple tem um contributo para o PIB que é superior à Itália como um país no seu conjunto. Ok? Portanto, mas a Apple foi ultrapassada pela Microsoft em janeiro em termos de valorização, precisamente dos 49% que tem na OpenAI. Pronto, agora fica sempre bem acabar com uma frase ou acabar com duas, não é? Assim como nas pessoas, também nas empresas é a mesma coisa. Vamos ter 2 tipos de empresas: aquelas que realmente utilizam a IA
de modo massivo e aquelas que não utilizam. As que não utilizar vão estar fora do negócio. Daí a frase do Peter Diamandis. E a última, que eu acho que é o principal, ao Marcos, não te importas para a última, que é no decision about me without me. Isso é uma coisa muito importante. E é toda esta questão tecnológica, tudo isso que está a acontecer, deve, no fundo, depois prevalecer uma coisa. Eu é que tenho que dizer se quero dar os meus dados de saúde ou não. Sabemos que não é bem isto que está a passar, não é? Mas há um caminho, há um paradigma que nós devemos ter como referência e que para mim é este. No decision about me without me. Eu quero estar incorporado na decisão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Eu creio que, se calhar, face aqui ao adiantar da hora, não fará muito sentido abordarmos, se calhar, Fulvânio, portanto, acho que já estamos aqui no tema. Posso só fazer rapidamente um pitch muito rápido. Tinha também aqui uma apresentação, um pitch deck para partilhar convosco, mas nós somos uma empresa de inteligência artificial as a service, que utilizamos first party data para trabalhar a segmentação dos nossos clientes e, portanto, nós através deste mesmo processo conseguimos gerar resultados muito superiores àqueles que os clientes estão a ter. Estamos neste momento já em 8 geografias. Fechamos esta semana, curiosamente, um país que eu, enfim, acho que nunca imaginei no qual fosse trabalhar, que é a Albânia, curiosamente, além de Portugal, Roménia, Bélgica, enfim, Chile, entre outros. E, portanto, estamos num processo de crescimento, fizemos uma seed round no início deste ano e, portanto, estamos também a contratar um conjunto de profissionais essencialmente ligados agora à área de Data Science, já contratamos um estudo de produto para solidificar o nosso crescimento. Diria então, para concluir, que portanto, nós somos coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing no IPAM. Vai agora, em maio, começar a segunda edição e em Lisboa vai também começar no próximo ano letivo esta mesma pós-graduação. Ou seja, segunda edição agora no Porto a começar em maio e em Lisboa, setembro, outubro, a começar no próximo ano letivo também. Portanto, resta-nos agradecer a vossa disponibilidade para partilharem e estarem aqui um pouco connosco esta manhã e estamos naturalmente disponíveis para responder às vossas questões, acaso as tenham. Quem tenha questões para colocar ao Marcos ou ao Pedro, podem aproveitar para colocar no chat ou se quiserem levantar a mão e agora que estamos no final podemos também dar-vos a palavra, ligarmos os microfones e podemos falar. Eu, se calhar, enquanto ninguém faz uma questão, eu ia fazer uma questão. Marcos ou Pedro, tendo em conta aquilo que vocês falaram, hoje uma empresa que não invista em formação em inteligência artificial para os seus colaboradores está a ficar para trás, certo? Sim, aliás, eu acho que nós somos a prova disso. Resolvemos lançar no mercado precisamente uma formação que sentimos que era uma lacuna que nós vimos no mercado, porque é importante percebermos os nossos perfis, o meu e do Pedro, que são perfis complementares e com atuações no negócio complementares também, ou seja, eu neste caso nativo desta área da AI com uma empresa da AI, cofundador de uma empresa da AI que está, portanto, em crescimento e, portanto, estamos dentro da área, e o Pedro, na área dos negócios, a trabalhar diversas áreas e diversas indústrias, ambos sentimos esta necessidade e esta lacuna no mercado de lançar precisamente uma oferta formativa nesta área que acabamos por materializar na pós-graduação. Existem outras entidades que também já começam a perceber a importância de termos formação nesta área e, portanto, sem dúvida que é um caminho que faz todo o sentido ser percorrido, porque tudo aquilo que falamos, os ganhos de produtividade, vai revolucionar muito aquilo que fazemos. E reparem, não é só quando trabalhamos por conta de outrem, ou seja, nós próprios, dentro dos nossos processos, podemos fazer toda esta otimização da criação da proposta de valor, mas também quando queremos lançar projetos próprios. Eu dei-vos há pouco o exemplo de como podemos utilizar um LLM, neste caso o GPT, como o ChatGPT, como pode ser outro, para precisamente trabalharmos e definirmos exatamente qual é a problemática que nós queremos atacar e que soluções é que existem no mercado. Portanto, ou seja, nas mais diversas abordagens podemos e devemos utilizar cada vez mais IA. Exatamente. É isso, eu só completava dizendo, é isso, e mesmo, quer dizer, a própria formação, a pós-graduação, uma formação mais, digamos, mais densa, de mais tempo, mas vocês podem ter formações online de ChatGPT, disto e daquilo, da DALL-E, etc., dos vários softwares da própria vossa atividade. O IPO do Porto, por exemplo,
já tem um equipamento, um scan para a pele, que não utiliza a IA, que agora está mais na moda, que é generativa, mas é uma IA aplicada, que detecta os sinais malignos melhor que qualquer médico dermatologista, não é? Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, a nossa inteligência também é esta, não é? O médico dermatologista o que é que faz? Vê o sinal e compara com os sinais todos que ele já viu. Só que a máquina, em vez de ter os 100 mil ou 200 mil sinais que um dermatologista viu durante toda a vida, tem 100 mil milhões de fotografias lá e faz essa comparação. Não é? Portanto, nós falamos aqui muito na generativa, mas há esse tipo de inteligência artificial também que é aplicada, que já está no mercado há mais anos e que nós temos realmente, para sermos mais competitivos, temos que utilizar. Por exemplo, a diferença entre o chat de GPT 3.5 e o 4 é abismal, não é? No tipo, vocês lá, eu dou sempre este exemplo, o site online, quando aqui há uns 3 ou 4 anos, tive que colocar lá 1.200 produtos, paguei 500 horas de trabalho para os conteúdos, para ter as palavras-chave lá, as palavras para o SEO, tudo aquilo que a gente sabe. Com o chat GPT, eu passei de 500 horas para 50 horas para os meus produtos quando eu quis rever. Porquê? Porque eu cheguei ali ao chat GPT, não é? Escolho o plugin que me dá um perfil para marketing, não é? Nós no chat GPT-4, ele pode nos dar as respostas conforme o perfil que eu defini para mim, não é? E eu coloco lá criador de conteúdos, se o meu perfil especialista em marketing, A criação tua persona, de conteúdos. dás ao GPT a persona que ele deve assumir. Exato. E então o que é que faz? Eu passei de 500 horas para 50 horas. Não foi uma coisa que eu li, foi cá dentro. Numa das coisas que eu tenho aqui na organização e melhor construído. Não é só dizer, olha, em 2 parágrafos, descreve-me este produto utilizando obrigatoriamente a palavra tal, tal e tal. Está feito. Não é? Qual pesquisa, qual texto, qual mostrar o texto, olha, achas que o português está bem, acha que está mal, percebe? E eu acho que o resumo é aquilo que eu vos disse há bocado, que é agora perder o comboio, corremos o risco, se nós perdemos o comboio durante 1 ano, 2 anos, corremos o risco de termos que mudar de emprego. Porque ficamos alto da função. Eu acho que isso é aquilo que resume o que é que esta evolução nos está a trazer. Portanto, eu diria, epá, o conhecimento é muito bom, etc. Mas está muito no conhecimento, está muito em hard skills, neste momento é muito limitativo. Muito limitativo. Eu tenho que colocar em marcha todo o resto. Obrigada. Ora, aqui o Carlos Alberto Ribeiro coloca-nos aqui uma questão. Um ponto de observação, e como geralmente digo aos alunos da formação, projetos e códigos bons são os projetos que estão alinhados em acordo com as leis, regulamentos, guidelines e instrumentos legais, e com a inteligência artificial não poderia ser diferente. Eu quero aproveitar, Carla, permite-me, para enviar aqui um grande abraço ao Carlos Alberto Ribeiro, que é o docente de Direito Digital da pós-graduação. Portanto, enviar-lhe esse abraço. Esta semana acabamos por trocar algumas impressões a propósito do AI Act, porque segunda-feira divulgamos uma entrevista com o Nuno Lima da Luz. O Nuno Lima da Luz vai ser o docente de Direito em Lisboa, na pós-graduação em Lisboa. Portanto, temos aqui 2 profissionais de mão cheíssima a trabalharem esta área e, portanto, enviar só esse grande abraço ao Carlos. Eu não sei se vocês querem colocar aqui o link para o vosso podcast, Marcos e Pedro. Sim, Marcos. E eu, entretanto, em relação a isto que diz o Carlos Alberto Ribeiro, realmente que é muito importante e então há áreas, por exemplo, nas normas, as normas executivas dos Estados Unidos aparecem porque, e nós sabemos que esta atual administração tem problemas no Congresso, não é? Então são normas que são, portanto, que vêm na atual presidência e quando sai o presidente caem as normas, não é? Mas há uma preocupação lá, foram só 10, portanto há uma preocupação de concentração e a única área de atividade realmente que eles referem lá é a questão da biologia e da saúde, porque aquilo que está a dizer o Carlos Alberto Ribeiro é isso, e reparem quando isso é aplicado a questões de saúde nossas, não é? E é preciso ser muito bem regulamentado. Admito, o Carlos Alberto sabe melhor do que eu, mas admito que estejamos ainda num processo evolutivo até chegar a alguma coisa, mas sem dúvida que é um dos aspectos absolutamente essenciais. Obrigada, Carlos, pela partilha. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Aproveitem agora.
Penso que não. Resta-me Alguma questão agradecer. também, eu e o Pedro estamos disponíveis, é só Exatamente. abordarem-nos pelo LinkedIn, por exemplo, alguma questão que também tenham, ou até sobre eventualmente a pós-graduação, se já não fizer sentido para vocês. Podem nos contactar também. Perfeitamente à vontade para o fazerem. Exatamente. Muito obrigada, Marcos e Pedro, por... Ui. Temos o William que faz-nos uma questão, como é que o AI pode alterar a edição primária? Peço desculpa. O que é que falamos por edição primária? William, queres ligar o microfone? Se calhar é mais fácil. Educação. 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 Educação primária, Pois. Estamos a falar primeiro ciclo, é isso? Ensino? Certo. É isso. Eu há bocado falei de saúde. Há bocado falei na saúde. A educação é precisamente a segunda área onde, pelo menos até 2030, que é aquilo que se tem dados mais corretos, até 2030 será a segunda área onde maior quantidade de dólares e euros será investido em termos de inteligência artificial. E bem, porque se nós pensarmos, a educação não mudou nada nos últimos anos, não é? Eu quando digo os últimos anos, posso dizer 200 anos. Mudou a plataforma, mas o sistema é sempre o mesmo. E finalmente há uma hipótese de modificar isto de um modo radical, não é? E a educação será seguramente, portanto, como eu disse, é a segunda que está, mas estará sempre no top 3 das áreas de maior investimento. Para mim, e agora já é uma interpretação pessoal, vale o que vale, aquilo que vamos verificar é cada vez mais formações mais curtas, não é? Se calhar, como nós passamos, eu quando fiz a minha licenciatura fiz em 5 anos, quer dizer, não tinha cabimento. Eu fui sempre o apologista de Bolonha e acho que é demais. Portanto, nós vamos caminhar para a licenciatura se calhar de 1 ano ou 2 anos, porque esta evolução é contínua, não é? Em termos de educação, em termos mais de formação profissional, é para sermos mais práticos, é se calhar qualquer estabelecimento de ensino ou de formação vai ter que ter um selo da empresa A, sei lá, estou a dar o exemplo. Eu quero treinar alguém em logística, por exemplo. Então, se calhar, tem o selo da IKEA. Ele também fez formação e que essa formação foi também, houve a colaboração da IKEA, percebe? Portanto, eu acho que vamos caminhar muito para aí. Portanto, coisas mais vezes, muito menos tempo e permite agora que ser mais prática, porque o conhecimento é uma coisa que vai ser cada vez mais efêmera. Eu sei que isto às vezes custa a muitos de nós ouvir, mas aquilo que eu sei hoje, se calhar daqui a 2 anos já não é assim, não é? E, portanto, eu diria que será uma área de um impacto tremendo na prática. Menos tempo, mas de uma forma mais constante. A adaptabilidade, que era aquilo que falávamos há pouco, cada vez mais importante. Exatamente. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Penso que não. Resta-me, eu vou aqui só parar a gravação. Resta-me